nós te adoramos, nós te adoramos. Diante dele treme toda a terra, e entre as nações reina o Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão, em nome de Jesus. Vamos assentar, pessoal. Graça e paz. Eu não sei se tem recados aí. Tem recado aí ou não? Tem recado? Solta aí para nós os recados, fazendo um favor. Solta aí, fazendo um favor. Estamos em 2024 e o tema deste ano é Família, Projeto de Deus. Venha participar dos nossos cultos e células. Você já participa do relógio de oração? Se ainda não, entre em contato conosco para participar do grupo e cobrir um horário. Dos dias 19 a 21 de julho, acontecerá a Festa das Nações em Uberlândia, na Shalom. Vai ser incrível, contamos com sua presença. Galerinha El Shaddai Kids, a EBF 2024 está chegando. Anote os dias 23, 24 e 25 de julho na agenda de vocês. Jesus me ama, oh, Jesus me ama, oh, como as estrelinhas brilham. Em agosto acontecerá a Marcha para Jesus e o modelo de camiseta já está disponível. Entre em contato com o Dudu da CBB e faça já a sua encomenda. Toda terça às 20 horas acontece o ponto de pregação no bairro Ouro Verde. Venha participar! Atenção aos horários dos cultos. Aos sábados, a rede de jovens acontece às 20 horas e aos domingos, os cultos de celebração acontecem às 9h30 e às 18 horas. Lembrando que os cultos também são transmitidos pelo canal El Shaddai Araguari no YouTube. O funcionamento da Secretaria da Igreja ocorre das 9 às 11 horas da manhã e das 12h30 às 17h30. Os dízimos e as ofertas também podem ser feitos por meio de depósito bancário identificado, Pix ou QR Code. Glória a Deus, pessoal. Olha só, esse mês então está repleto. Olha só, vamos fazer algo? Se você conseguir pular pelo menos 2 fileiras, tem gente que você vir 2 fileiras para frente, só 2 fileiras, você não precisa, olha só, você conta 2 fileiras e passa só para a fileira, 2 fileiras para frente, só para a gente compartilhar a palavra rapidão, pessoal. Você que está em casa, manda um oi aí para nós. Isso, pessoal, obrigado. Senhor abençoe vocês. Olha só, 2 fileiras, isso, só 2 fileirinhas, olha só, isso é muito bom, pessoal. Amém. Isso, eu queria convidar vocês, abra comigo no Salmo 139, vamos lá, abra comigo no Salmo 139, você que está em casa, pegue uma caneta, um papel, só para nós meditarmos aí nessa palavra nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai mexer com o seu coração, e você que está aqui, você que está em casa, você que vai ouvir essa palavra mais tarde, abra comigo agora no versículo 23, versículo 23 e 24, se você tiver o hábito de anotar, pessoal, anote. Eu tenho o hábito de anotar, e esses dias eu peguei meu caderno, né, e esse salmo, Deus colocou essa palavra no meu coração, já tem mais ou menos uns 6 anos, eu escrevi algumas coisas, e é um salmo muito belo, é uma poesia. E olha só o que fala lá no final do Salmo 139, versículo 23, olha só. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão que está aqui nesse lugar, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. A Tua palavra diz que até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou abrigo, nós encontramos Teus altares, e que essa noite, essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração,
Tira de nós, meu Deus, todo espírito de crítica, de altivez, tudo aquilo que nos separa da palavra do Senhor, mas que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma. Fale conosco, meu Deus, e que essa palavra produza vida dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 139 talvez é uma poesia tão bonita. Quando a gente olha o Salmo 133, ou melhor, Salmo 139, ele vem contando algumas coisas, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conhece. Ele começa a dizer: tu conhece o meu sentar e meu levantar. Ele começa a dizer: Senhor, o Senhor sabe de onde que eu venho. O Senhor sabe, quando ele fala: Senhor, tu sondas e me conhece. O Senhor conhece o meu assentar. Ele fala: o Senhor sabe de onde você veio. O Senhor conhece o meu levantar. O Senhor sabe a forma que você vai levantar aqui dessa noite, vai embora. Mas agora ele começa a falar algumas coisas. Ele fala da onisciência, ele fala da onipresença, e ele fala do poder do Senhor. Mas de repente, no versículo 23, ele muda. E de repente ele traz aquilo para dentro dele. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Olha só: vê se há em mim algum caminho mau. Você já fez essa pergunta? Senhor, será que aquilo que eu tenho caminhado, aquilo que eu tenho feito, será que meu modo de me comportar tem sido algo que tem agradado o coração do Senhor? Será que a minha forma que eu tenho comportado como mãe, como pai, como filho, como cristão, será que aquilo que eu tenho feito tem agradado o coração do Senhor? Por isso o título da palavra: vê se há em mim algum caminho mau. Porque tem algumas coisas, pessoal, que aparentemente pode parecer boa, mas aos olhos do Senhor não está muito legal. E aqui eu coloquei o título da palavra, e é interessante algumas coisas, né? Quando as pessoas procuram um médico, as pessoas procuram um dentista, né, Lu? As pessoas procuram um terapeuta, procuram um pastor, 99,9% é porque a pessoa está passando por quê? Lá, gente? Você fala assim: não tem nada para fazer, eu vou lá no dentista. É assim? Você procura, eu como pastor, provavelmente como pastor, 95% dos telefonemas, quando as pessoas falam assim: eu preciso falar com você. Será que as pessoas estão passando o quê? Momentos difíceis. Talvez, mas a pergunta é: por que essas pessoas estão passando por momentos difíceis? É porque elas não agiram de forma correta. Às vezes, né, assim, eu estou brincando com a Luciana, que é dentista, mas quantas pessoas poderiam evitar de ir ao dentista, né, Lu, se elas não comessem açúcar, né, Lu? Chiclete, escovasse os dentes, né, Lu? Passasse fio dental, não é assim, Lu? Muitas pessoas poderiam evitar, mas por quê? Por que elas foram? Porque elas agiram de forma o quê? Errada. Então muitas coisas, pessoal, quando nós procuramos um terapeuta, nós procuramos um líder, nós procuramos um conselho, e aí a pergunta é: por que nós passamos por problema? Por que será que nossos caminhos têm sido mal? Nós vamos descobrir algumas coisas nessa noite, e se você gosta de anotar, né? Se você não gosta de anotar, mas pelo menos memorize. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, né, que grande parte dessas dores são resultados do caminhos maus. Coloca aí para mim Provérbios 14, 12. Eu não sei quem está lá, fala para mim. Quem é o Murilo, né? Murilo, coloca para mim Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas a cabo dá em caminhos de morte. Tem muita coisa que a gente faz, pessoal, que nós achamos que os nossos caminhos estão corretos, mas se você prestar atenção, esse caminho não está muito legal. Talvez você ache que aquilo que você está fazendo está correto, mas aquilo está sendo o quê? Desaprovado por Deus, aquela atitude não é correta. Eu já vi várias pessoas, né, que às vezes falam: não, eu vou fazer isso, pastor. A gente fala assim: isso aí não está muito legal, não. Isso aí, sabe o que vai dar? Vai dar o quê? O que vai dar, gente?
vai dar mel. A gente sabe que vai dar mel. E tem muitas coisas. Quantas pessoas já chegaram para mim, já falaram assim, pastor, se eu tivesse escutado hoje, isso não teria acontecido na minha vida. Mas por quê? Caminhos que aparentemente são bons, mas a Bíblia fala que o quê? São caminhos de morte. Então a primeira coisa que eu coloquei, coloca o próximo slide para mim, Murilo, fazendo um favor. Só para nós meditarmos, né? Caminho mau. O que é caminho mau? A pergunta é, o que é um caminho mau? Você já parou para perguntar? Talvez quando a gente fala caminho mau, você fala assim, não, é quando você usa, né, droga, usa coisas entorpecentes e várias outras coisas. Mas eu quero te mostrar na sociedade o que pode ser um caminho mau e nós nem estamos percebendo. A primeira coisa que eu coloquei, né? E como surge esses caminhos maus na nossa vida. E algumas ideias aqui, só para nós meditarmos nesse caminho mau. A primeira delas que eu coloquei aqui, vamos lá. O primeiro caminho mau, coloca aí para mim, fazendo um favor. Surge depois de escolhas erradas. Pessoal, quem nunca fez escolhas erradas na vida? Eu coloquei aqui Lucas capítulo 15, conta a história de um pai, a partir do verso 11, que ele tinha 2 filhos, e um dia o filho mais novo, né, chegou para o pai e falou assim, pai, dai-me parte dos bens. Olha só, ele diz, pai, dai-me parte dos bens. Só uma coisinha para nós meditarmos, Deus não tem parte, Deus tem uma totalidade para mim e para você, amém? Ele falou, pai, me dá parte dos bens, aquilo que me cabe, e a Bíblia fala que o pai deu e ele foi para uma terra distante. Quando ele pegou a parte dos bens, porque a herança, nós só temos direito à herança depois que o pai ou a mãe falece. Quando ele estava falando para o pai, eu quero parte dos bens, ele estava dizendo para o pai, pai, eu quero que você morra, eu desejo que o Senhor suma da minha vida, porque ele queria o que? Apenas uma parte. Então nós só queremos o que? Então atitudes o que? Erradas. E quando nós tomamos atitudes erradas, nós temos o que? Desastre na nossa vida. Decisões erradas, marcas profundas. Toda vez que nós tomarmos algumas decisões erradas na nossa vida, nós teremos algumas marcas na nossa vida. Nós podemos marcar a nossa vida espiritual, nós podemos marcar a vida das pessoas, nós podemos marcar a vida dos nossos filhos. E isso é muito sério, pessoal. Às vezes nós não achamos que isso vai fazer diferença na nossa vida. Então, quando eu olho, né, eu gosto muito de um homem chamado Sansão, está no livro de Juízes, capítulo 13. Talvez, eu não sei você, mas eu gosto muito de Sansão. Mas esse homem marcou a sua vida, e ele desprezou aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele falou assim, olha, se cortar os meus cabelos, eu serei como um homem comum. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, jamais será uma pessoa comum. E a Bíblia fala assim, e o Espírito de Deus se apartou dele. Eu não sei você, mas tem 2 coisas na palavra de Deus que me chama a atenção. Uma é essa, quando fala que o Espírito se apartou dele, e a outra, que está no livro de Mateus, capítulo 25, quando fala assim, e a porta estava fechada, que conta a história das 10 virgens ali, e as 5 nessa, quando elas foram, a porta estava fechada. Então, 2 coisas assim, que sempre marcou minha vida, e uma coisa que me chama a atenção, é porque Davi, ele sempre falava, Senhor, nunca se aparte de mim o teu Santo Espírito. Então, a primeira coisa, escolhas erradas. Pessoal, sempre pergunta para o Senhor, quais são as coisas, qual é a decisão que eu devo tomar na minha vida. Olha aqui, todo mundo para mim, você que está em casa, quando você estiver com a cabeça quente, quando você estiver irado, não tome decisões, espere. Eu acho que a doutora Ana Beatriz, ela fala assim, ó, entre naquela regrinha dos 20 minutos, e eu tenho tentado adotar isso, viu, Cíntia? Ela fala assim, ó, quando você estiver com a cabeça quente,
você para tudo que você está fazendo, espere 20 minutos, até que acalme o seu coração, e depois você tome decisão. Ela fala assim, ela tem toda uma teoria, que agora eu não me lembro, ela fala que depois desses 20 minutos, né, o seu coração acalma, você fica mais calmo, você consegue raciocinar e tomar decisões sábias. Quer ver uma pessoa que tomou uma decisão de cabeça quente? Um homem chamado Esaú. Certa vez ele volta para casa, estava de cabeça quente, cansado, fadigado, e estava ali Jacó ali, ele é chamado de usurpador, enganador, mas eu tenho um paralelo chamado Elton, é o Elton que está falando, tá bom, pessoal? Que ele chama ele de enganador, mas ele não enganou, ele virou para ele e falou assim, me vende sua primogenitura, ele vendeu, ele comprou, quer dizer que não enganou, né? Mas isso aí é o Elton, tá? Eu não vou entrar em detalhe não. Eu viro e falo assim, Kevin, tá vendo essa camiseta sua? Se você quer me vender, ela vale 100, mas eu te pago 80, você quer me vender? Quero. Eu enganei ele, gente. Ele quer vender, eu só quero, não vou entrar em detalhe não, pessoal. Então, mas o que aconteceu? O grande erro foi que Esaú tomou uma decisão, o quê? De cabeça quente. Se ele tivesse esperado uns 20 minutinhos, ele ia falar assim, não, mas que besteira eu fiz. Então, pessoal, decisões erradas, marcas profundas. Quantas pessoas mancharam a sua história porque tomaram decisões erradas? Nós precisamos marcar a nossa história e não manchar a nossa história. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, pessoal, caminho mau, é quando nós tomamos decisões erradas. Segunda coisa, coloca aí para mim, fazendo um favor. Segunda coisa, Murilo, caminho largo. A Bíblia fala que estreito é o caminho. Caminho largo é aquele caminho da facilidade. Infelizmente, o brasileiro, né? O brasileiro sempre, nós temos uma teoria que o brasileiro, ele sempre dá um jeitinho. Vocês já viram que o brasileiro, ele sempre dá um jeitinho e tal, o jeitinho brasileiro, a facilidade, os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos, pessoal. Tem muitos atalhos que vai nos levar à morte. As facilidades. As pessoas sempre querem dar um jeitinho. Eu coloquei aqui alguns caminhos largos, né? O que é um caminho largo? É um caminho que não precisa de renúncia. É um caminho que não precisa de perdão. É um caminho que não precisa de sacrifício. Já viu a teoria, né? Da abundante graça? Não. Uma vez salvo, sempre salvo. Alguém já ouviu isso? A superabundante graça, né? É muito boa, pessoal, mas às vezes a facilidade, aquela facilidade que você não precisa de renúncia, aquela facilidade que você não tem que pedir perdão, aquela facilidade. Então, o caminho largo fala de algumas coisas que nós não temos que fazer. Nós não temos que fazer jejum, nós não temos que abrir mão das coisas que nós gostamos, sacrifício. Sabe aquela coisa de sacrificar algumas coisas na nossa vida? Então, o caminho largo fala sobre isso. É aquela coisa que é mais fácil, aquela coisa que nós não precisamos fazer na nossa vida, abrir mão de algumas coisas que nós gostamos. Você já teve que abrir mão de algumas coisas que você gosta? Você abrir mão, você pegar e falar assim, Senhor, por amor a Ti, eu vou abrir mão, eu vou ficar 15 dias sem ligar o monstro do olho quadrado. Quantos conhecem o monstro do olho quadrado? A televisão. Pessoal, eu gosto muito de jornal, eu gosto de assistir telejornal, e eu tenho que me policiar, porque se deixar, eu assisto o jornal das 5 horas da manhã, depois eu assisto o jornal da hora do almoço, se deixar eu assisto o jornal da tarde, e o da noite que repete tudo que foi falado durante o dia. Não é assim? Eu gosto muito de jornal. E agora, pessoal, nós estamos com um bebê lá em casa. Depois que o bebê chegou lá em casa,
diante de Deus, já tem, hoje está fazendo 51 dias. 51 dias, pessoal. Eu, Elton, não liguei a televisão do quarto até hoje. Afinal de contas, eu estou conversando alto, mas lá em casa assim, Bruna. Às vezes quando eu falo alto, eu falo assim, nó. Hoje eu falei para a Bruna, Bruna, parece que eu estou escutando, né, que a gente coloca ruídos. Vocês conhecem um ruído de útero? Vocês já escutaram ou não? Então está lá no quarto, pessoal, a gente dorme com aquilo 24 horas, eu não estou aguentando, parece que ele está aqui no meu ouvido, ó. Ele está aqui no meu ouvido, eu falei, Bruna, eu não aguento mais isso não, Bruna. Ela falou assim, vai passar. Eu falei assim, vai passar o quê? Esses dias ela falou assim para mim, amor, vai chegar uma hora que você vai sentir falta, assim, de ficar sem dormir? Fica nada. A gente sente falta do bebezinho, mas ficar sem dormir, a gente não fica não. Eu já estava até falando com você, né, Cristiane? Não fica, a gente sente falta, né, da criança e tal, mas ficar sem dormir não, né? Mas o que acontece, pessoal? O que a gente fica vendo? Cuidado com o caminho largo. Caminho largo fala das facilidades. Aquela coisa de sempre querer levar vantagem sobre a vida das pessoas. Infelizmente, as pessoas gostam de levar vantagem. Isso é muito ruim. Aqui fala, então fala, pessoa que não quer reparar, não quer pedir perdão. Quer ver outra coisa? O que é um caminho largo? Coloca outro caminho largo. Aqui fala sobre os filhos de Eli. Volta só um pouquinho para mim, que eu não citei. Volta, Murilo. Isso, aqui em 1 Samuel vem contando sobre os filhos de Eli. O que é os filhos de Eli? Era pessoas, jovens, crianças que foram criados na presença do Senhor, mas não valorizaram a presença do Senhor. E a Bíblia fala que quando as pessoas traziam o sacrifício, eles enfiavam o garfo lá dentro e pegavam as melhores carnes para ele. E sabe o que acontecia? Ele não corrigia os filhos dele. E uma coisa que nós precisamos aprender, pessoal, é não abrir mão. Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Pessoal, esses dias, eu estava fazendo uma palavra chamada Filhos de Belial. A hora que eu terminei a palavra, né, está aqui no meu caderno. Cíntia, a hora que eu terminei a palavra, eu falei assim, Deus, essa palavra é tão dura, mas tão dura, que eu acho que ela é para mim. Que eu não tive coragem de compartilhar com a igreja até hoje. O título da palavra era, Os Filhos de Belial. A hora que eu olhei os tópicos que eu fui colocando da palavra, eu olhei assim e falei assim, Deus, misericórdia. Me livre de ser um filho de Belial. E eu comecei a pesquisar, toda vez que a Bíblia ela dizia assim, os filhos de Belial. Pessoal, é muito forte, depois você pesquisa, depois você começa a olhar na Bíblia, quem eram os filhos de Belial. Eu comecei a olhar desde aqui dos filhos de Eli, é tão forte, mas tão forte, que eu olhei, a hora que eu terminei, falei, Deus, o Senhor tem um propósito em falar isso comigo. E eu falei assim, Deus, me livre de ser um filho de Belial. Porque é muito forte quando fala lá, os filhos de Belial, não se importava com o Senhor. Eles estavam na presença de Deus, estavam na casa de Deus, mas não se importava com o Senhor. Quer ver outra coisa que eu coloquei? Coloca aí para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo slide. Perseveram, né, nesse caminho. O que é? A pessoa persevera nos caminhos. Eu não acabei de. Eu mandei errado. Perseveram no caminho errado. O que é perseverar no caminho errado? A pessoa sabe que está no caminho errado, mas ela persevera. Aqui vem falando sobre o filho pródigo. A Bíblia fala que ele gastava dissolutamente, depois eles se juntavam com aqueles que comiam o quê? Lavagem. Se juntavam com aqueles que comiam o quê? As bolotas do porco. E mesmo percebendo que a coisa estava errada, eles perseveravam no caminho errado. Já viu aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, olha, mas isso que você está fazendo está errado, e a pessoa continua no caminho errado?
Às vezes nós que estamos de fora, falamos assim, mas como que uma pessoa consegue conviver dessa forma? Olha só, eu olho, tem um rapaz, ele passa pegando reciclado, é um jovem, passa pegando reciclado, né, e nas portas lá da minha casa, dos vizinhos, e um dia eu vi que é um menino muito esforçado, tal, eu acho que deve ter uns 14 anos, e aí eu conversei com um empresário aqui da cidade, falei, olha, tem um menino que passa lá na porta de casa, tal, ele pega reciclado. Ele falou, não, pode trazer ele, que eu vou ensinar para ele uma profissão, Elton, e você fala para ele vir, e eu vou ensinar uma profissão para ele, tal, até estipulou lá o valor que ia pagar para ele, era mais ou menos, não tem problema de citar aqui, pessoal, para ele trabalhar só 4 horas por dia, tal, de acordo com a lei permite, e ele receberia mais de R$1.000. Aí eu fui, procurei ele, falei, olha, eu conversei com o empresário, ele vai te ensinar uma profissão assim, assim. Ele falou assim, não, pastor, não posso não. Ele disse, não, eu vou perder a minha bolsa, porque minha mãe falou que eu não posso trabalhar não, porque senão nós vamos perder minha bolsa, eu não sei se é R$400, quem pode falar aí para mim? É 600, 400, quanto que é, pessoal? 600, né? Não, se eu trabalhar, eu vou perder minha bolsa, malandro. Então, o que acontece? Então, eu não posso. E essa pessoa falou, não, pode vir que eu vou colocar ele aqui no escritório, eu vou ensinar uma profissão para ele e tal. Aí hoje, a hora que eu estava lá, escutei um barulho na porta de casa, mexendo lá, o rapazinho lá mexendo nas coisas lá. Eu olhei, pessoal, e assim, ele podia ter toda a oportunidade para mudar a história dele. Toda a oportunidade para mudar a história. Mas às vezes nós queremos perseverar naquele caminho. Sabe aquele caminho? Deus nos dá a oportunidade de mudar a nossa história. Aquilo que eu falei domingo passado, às vezes nós temos algumas perdas no passado, algumas derrotas, mas o nosso futuro está intacto. Amém? O seu futuro está intacto. Será que eu não estou disposto a escrever uma história totalmente diferente? Será que eu quero continuar a perseverar no caminho do erro? Então aqui, outra coisa, o que é um caminho mau? Quando alguém persevera. Mas aqui tem algo que me chama a atenção, porque um dia esse jovem, a Bíblia fala assim, caindo em si. Será que eu preciso passar na vida para mim cair em si? Nós temos aqui, né, a clínica, a casa de recuperação. Às vezes você senta lá, pessoal, e esses dias uma pessoa, uma professora virou para mim e falou assim, vocês têm quantos detentos lá na casa de recuperação? Eu falei, nenhum. Porque eles não são detentos. São pessoas que, em algum momento da vida, né, aconteceu algumas coisas, mas Deus tem algo para fazer na vida deles. Pessoal, você vai lá, você procura, lá tem eletricista, lá tem mecânico, lá tem pedreiro, lá tem pessoas, pessoal. Já passou engenheiro, várias pessoas que em determinado momento da vida, no curso da história, algo aconteceu. Então são pessoas que Deus tem um propósito, né? Mas não perseverar no caminho. Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo slide. Olha lá, não estou ciente de que estou. Olha só, outra coisa. Tem pessoas que não sabem que está no caminho mal. Você já viu que tem gente que não sabe que está no caminho mal? Por que aqui, ó, ele faz a pergunta, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mal. Então quer dizer que a pessoa não sabe que está no caminho mal. Tem muita gente boa fazendo coisa errada, porque acha que está fazendo a coisa certa. Tem muita gente que acha que está fazendo a coisa correta, mas de uma forma errada. Agora coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo slide, Murilo, fazendo um favor. Todo caminho mau tem um final de estrada. Tem ou não tem, gente? Onde que o caminho mau vai nos levar?
a lugares ruins. Às vezes, quando eu chego na casa de Davi, na comunidade terapêutica, eu falo assim: olha, vocês só vieram parar aqui nesse lugar, porque um dia vocês tomaram uma decisão errada, e tiveram que parar vocês. Será que as decisões que eu tenho tomado, relacionamento, família, pessoal, quais são as decisões que nós tomamos no dia a dia? Agora, algo aqui para a gente meditar, para nós terminarmos. Lúcia, me ajuda aqui, fazendo um favor. Agora eu quero te mostrar 6 expressões do salmista. Olha só que coisa interessante que o salmista fala para mim e para você agora. Isso aqui é para a gente meditar. Olha só, primeiro, sonda-me. O que é sondar? Isso fala de fazer uma endoscopia, e no mais profundo da nossa alma. Pessoal, será que lá dentro da minha alma, da sua alma, olha lá, e conhece o meu coração? Aqui fala: Senhor, sonda-me, penetra o mais profundo da minha alma. Será que lá dentro não tem uma pontinha, algo que desagrada o coração do Senhor? Alguém que já fez uma endoscopia? É bom, gente? É bom, gente? É péssimo. Eu infelizmente, pessoal, toda vez que eu vou fazer algo, o meu organismo ele tem uma resistência à anestesia. Então, toda vez que eu vou fazer algo que precisa tomar anestesia, às vezes eu viro e falo assim: ó, doutor, eu estou sentindo. Doutor, eu estou sentindo. Doutor, eu estou sentindo. A última vez que eu fui fazer um exame, que não era endoscopia, era outra coisa. E aí, você ri, né? Porque não era com você. Viu, Adriano? Falou assim: doutor, eu estou vendo. Pessoal, eu fui fazer uma cirurgia aqui, e aí o doutor Lúcio falou assim: não, Elton, é só um ponto. Aplicou injeção, foi aplicando, chegou uma hora e falou assim: doutor, eu estou sentindo. Dizer que era um ponto, pessoal, a hora que eu fui ver era 12. E aí ele falou: Elton, eu não posso aplicar mais anestesia não. Foi aplicando, eu falei assim: doutor, mas eu estou sentindo. Sabe, pessoal, sonda-me. Você é capaz de falar: Senhor, tira de mim. Outra coisa que eu vejo: conhece o meu coração. Pessoal, aqui fala que o Senhor conhece, mas às vezes nós falamos assim: não, eu conheço meu coração. E a Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E quantos de nós já ficamos chateados porque nós não guardamos o nosso coração? Nós decepcionamos, ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, nós decepcionamos pessoas. Às vezes tudo por quê? Porque nós não guardamos o coração. Nós acreditamos em pessoas, nós acreditamos em quem não devia ter acreditado, ficamos tristes. Um dia eu fiquei muito triste com uma situação, pessoal, e uma situação que eu vivenciei e tal, há muitos anos atrás. Eu fui conversar com Deus, falei: Deus, eu estou muito triste. E falou algo muito forte no meu coração, falou assim: sabe quem está errado? Eu falei: sei. Quando é assim, você fala o quê? Sei, Deus, eu sei quem está errado. E algo falou muito forte dentro de mim: você que está errado, porque você abriu o coração com quem não devia, você não deveria abrir o seu coração. Então quem errou foi você. Aprenda a abrir o seu coração com quem deve. Por isso que a Bíblia fala: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe, talvez a gente ache, a gente entrega o nosso coração aonde não deve entregar, abre o nosso coração. Sabe qual foi o grande erro de Sansão? Foi abrir o coração com quem não devia. Sansão brincou de arriscar.
Certa vez uma Dalila chegou para ele e falou assim: de onde vem a sua força? Ele falou: minha força é muito simples, se você fizer 7 tranças. Ele falou: vem os filisteus, e ele arrebentava tudo. Não, se fizer isso. Mas ela bateu tanto na porta do coração dele, até o dia que ele falou assim: não, eu sou um nazireu. Ele abriu o coração para ela, e a Bíblia fala que ela chamou 2 rapazes, passaram a navalha e cortaram o cabelo dele. E é tão interessante, pessoal, a força dele estava no cabelo? Não, a força dele estava na aliança com o Senhor. E Deus é tão misericordioso, se você for lá, no capítulo 16, fala que desde o dia que cortou o cabelo dele passou a crescer novamente. Porque a misericórdia de Deus é tão grande, que eu posso errar agora, mas a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. Fala que desde o dia que ele estava ali, o cabelo dele começou a crescer novamente. E ele se lembrou da misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa, conhece o meu coração. Deus, Ele conhece o seu coração, queridos. Aquele que sonda. Coloca o próximo, fazendo um favor, Murilinho. Prova-me. Queridos, quando Deus te prova, você é aprovado ou você é reprovado? Quando você passa por luta, por dificuldade, você é aprovado ou reprovado? Talvez uma das pessoas que passou por maior prova na Bíblia que eu vejo, é um homem chamado Jó. Se você prestar atenção, Jó sempre fez o que era certo, mas Deus provou o coração de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, justo, se desviava do mal, e um dia Deus provou o coração de Jó. Um dia Deus provou o coração de Abraão. Falou assim: Abraão, me dá o seu filho, seu único filho, sacrifica seu Isaque. Olha aqui para mim, pessoal. Será que se Deus pedir o seu Isaque, o que você vai fazer? O que você mais ama na sua vida? Será que quando Deus pedir aquilo que você mais ama na sua vida, será que você tem capacidade de sacrificar? Hoje eu fico vendo, né? E às vezes a gente olha aquilo que você ama, e Deus fala assim: eu quero isso de você. Abre mão. Sabe, pessoal, às vezes a gente tem que abrir mão, não é só de coisa ruim não, aparentemente. Às vezes nós temos que abrir mão de coisas boas, aparentemente boas. Um dia Deus falou assim para Abraão: Abraão, separa, sai da tua terra, da tua parentela, parente, sai dos seus parentes. Mas Abraão não abriu mão não, ele levou Ló era seu sobrinho. Então tem coisa que aparentemente é boa, mas que nós temos que abrir mão, pessoal. Eu gosto muito de um texto que está lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz assim no versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quer dizer que para Isaías ter uma experiência com Deus, Uzias teve que morrer. E às vezes, pessoal, Uzias precisa morrer na nossa vida. Quem que era Uzias? Uzias, ele vivia no palácio. Provavelmente Isaías era amigo dele, e ele tinha uma influência maligna sobre a vida dele. Enquanto Uzias não morreu, ele não viu o Senhor, ele não teve experiência. Você vai ver o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Por que ele só teve uma experiência no capítulo 6? Porque Uzias precisava morrer. E às vezes alguns Uzias precisam morrer na nossa vida. Certos tipos de amizade que a gente acha que é amizade boa, pessoas que aparentemente caminham conosco. Talvez Uzias pode ser algumas atitudes mundanas, um comportamento, certos tipos de amizade, música mundana. Para nós vermos o Senhor, alguns Uzias precisam morrer na nossa vida. Conhece os meus pensamentos. Tem dia que eu falo assim, eu não gostei do que você falou.
Eu fico pensando assim, isso porque a pessoa não sabe o que eu estou pensando dela. Se você soubesse o que eu estou pensando, né? Pessoal, imagina se tivesse uma máquina, Bruninho, e se colocasse um capacete, passasse tudo que você está pensando agora aqui no telão, você deixava? Deixava, Bruninho? Eu também não deixava. Você deixava? Deixava não? Adriano, você deixava? Tiagão, se pudesse colocar um capacete em você e tudo que você está pensando passasse no telão, você deixava? Está vendo? Você está achando que é só eu? Está vendo, Cíntia? Ó. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, Cíntia, eu não gostei do que você falou. Ela fala assim, isso porque ela não sabe o que eu estou pensando. Se ela soubesse o que eu estou pensando. Mas conhece os meus pensamentos. O próximo. Guia-me, né? Senhor, direcione o meu caminho. Agora aqui, para terminar, coloca-me no caminho certo. Dirige-me pelo caminho da eternidade. Senhor, direcione os meus caminhos. Feche seus olhos, querido. Eu não sei como estão os seus caminhos hoje. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a vida dos seus filhos. Mas a pergunta é, Senhor, sonda-me e me conhece. Será que aquilo que eu tenho feito, a forma que eu tenho me comportado, tem agradado o coração do Senhor? Eu como igreja, tenho agradado o coração do Senhor? Será que eu como pastor tenho agradado o coração do Senhor? Será que a minha vida como pai tem agradado o coração do Senhor? Será que aquilo que eu tenho me comportado como filho tem agradado o coração do Senhor? Senhor, guia-me, sonda o meu coração nessa noite. Aquele que sonda o nosso coração, aquele que prova os nossos pensamentos, Senhor, alinha, meu Deus, o nosso caminhar com a palavra do Senhor. Eu não sei, meu Deus, como está a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar, Senhor, mas que nós venhamos a ser um esposo melhor, uma esposa melhor. Deus, que a minha vida venha alegrar e agradar o coração do Senhor, que a minha vida venha agradar a vida do Senhor, que a minha casa seja uma casa que venha mudar, meu Deus, a partir de hoje, e que venha alegrar o coração do Senhor. Sonda, Senhor, tira de mim, Senhor, toda angústia, tudo aquilo que me separa, toda dúvida. Se for preciso, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, quando eu não olhava para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda, mas os meus olhos estavam sempre no Senhor. Por isso agora, como salmista, Deus, sonda e me conhece. Tu é aquele que penetra o mais profundo da minha alma, e que essa hora, meu Deus, a minha intimidade, a minha fé seja esticada no Senhor, que o meu coração, a minha intimidade seja esticada no Senhor. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, meu Deus, de todo o nosso coração. Você pode dizer assim ao Senhor nessa noite? Sonda-me, Senhor, e Me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
do alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigado, Senhor Deus. Tu és o Deus que sonda o nosso coração. Tu és o Deus que nos conhece. E essa noite, Deus, sabemos se o vaso está quebrado, ele está na mão do oleiro. Se o vaso está inteiro, ele está na mão do oleiro. Que a nossa vida esteja sempre nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Tira de nós, Senhor, todo caminho mau. Guia-nos, Senhor, no caminho da verdade, no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos terminar cantando essa canção, queridos. Quando você voltar para casa, pergunte para o Senhor nessa noite: transforma